justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, Vinde, Senhor, para salvar o nosso vinde, Senhor, Vinde, Senhor, para salvar o nosso povo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Alegremo-nos. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação, remissão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Domingo Gaudete, alegremo-nos, terceiro domingo do tempo do Advento. Cristo Senhor está chegando, permaneçamos nele e façamos tudo o que ele está nos dizendo. O Santo Natal está próximo. Estamos no terceiro domingo do tempo do Advento. Alegremo-nos. Que essa alegria seja uma alegria para sempre. Como comenta Santo Agostinho, falando da pregação de João, o precursor. João é a voz, Cristo a palavra. João era a voz, mas o Senhor no princípio era a palavra. João era a voz passageira, Cristo a palavra eterna desde o princípio. Oremos. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando fervoroso o Natal do Senhor, dai-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-lo sempre com imenso júbilo na solene liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto?
um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste terceiro domingo do tempo do Advento, o domingo Gaudete, no Santo Evangelho, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, São Mateus nos apresenta, depois que João Batista, o precursor, estava preso. E quem mandou prender João? Foi Herodes. Herodes, que era mau, deixava o mal agir, e mandou prender João, que João denunciava o erro, e João denunciou o que estava errado em Herodes, e Herodes mandou prender João. E João anunciou a chegada do Senhor, como nós vimos no domingo passado. João começou a gritar no deserto. João começou a pregar a conversão. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos. João chama todos a conversão, como São Mateus nos apresentava no domingo passado, no segundo domingo do Advento. E João já anunciava a chegada do Senhor. João pedia para todos se converter e endireitar as veredas, que o nosso Senhor Jesus Cristo estava chegando e vinha colocar tudo em ordem. Ele vinha com o pá na mão, e o que não produzisse frutos seria cortado e jogado fora. João denunciava a injustiça e chamava todos à conversão, a se converter, a endireitar as veredas. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, João já estava na prisão. E o nosso Senhor Jesus Cristo começou a anunciar o reino de Deus. Como muito bem nós sabemos que foi João que batizou o Senhor para o Senhor iniciar o seu ministério. E assim, João batizou o Senhor e foi preso. E aqui no Santo Evangelho deste domingo Gaudete, João estava na prisão. E por isso ouviu falar das obras de nosso Senhor Jesus Cristo, coisas grandiosas acontecendo. E enviou-lhes alguns dos seus discípulos. João enviou alguns dos seus discípulos para lhes perguntarem. E vemos as perguntas. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus
respondeu-lhes, falando de tudo o que estava acontecendo, do poder de Deus agindo, da misericórdia de Deus agindo. O nosso Senhor Jesus Cristo mandou contar a João o que estáis ouvindo e vendo que estava acontecendo. Cegos recuperando a vista, cegos enxergando, paralíticos andando. Quem estava paralíticos passaram a andar. Os surdos ouvindo, os mortos ressuscitando e os pobres sendo evangelizados. O reino de Deus chegou. Que maravilha! O nosso Senhor Jesus Cristo anunciando a boa notícia a todos e curando todos os tipos de doenças e enfermidades. E mandou contar a João o que estava acontecendo. E João foi o que anunciou a chegada de Cristo Senhor. E continua que é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. É feliz quem acolhe a mensagem do reino de Deus, porque é curado, e quem permanece nele viverá eternamente. Portanto, gente boa, o nosso Senhor Jesus Cristo contou aos discípulos de João todos os milagres que estavam acontecendo, e quem tinha fé, quem acreditava, vivia felicidade, tinha felicidade. Por isso, neste domingo é o domingo da alegria, o domingo da felicidade, da alegria, e permanece para sempre quem tem fé. E assim os discípulos fizeram, e contaram tudo a João. Começou a falar às multidões sobre João. Os discípulos partiram e começou a falar às multidões sobre João, que foi João que anunciou a chegada do Senhor, e o Senhor chegou. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estas perguntas. O que fosse dizer no deserto? Lá tinha um caniço agitado pelo vento? Ou o que as pessoas foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Quem vestia roupas finas era quem ficava no palácio dos reis. E João, o precursor, usava um cinto, um manto de couro e comia mel silvestre e gafanhoto. Gafanhoto, como menciona nos outros textos do Santo Evangelho, era uma fruta que havia lá no Oriente Médio, no tempo da pregação de João. E por isso ele afirma: eu vos afirmo, é alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito. E João, como nós vimos ontem, no sabadão, dia 13 de dezembro, São Mateus nos apresentava, o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos de João o precursor. Portanto, na literatura do Santo Evangelho estava escrito falando de Elias, que João é o profeta do Novo Testamento. É mais do que profeta, porque veio anunciar a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, o Senhor falando de João Batista. De todos os que nasceram, ninguém é maior do que João Batista. Já fala de João Batista. Aqui, nesta perícope, vemos toda a realidade do anúncio de João, do batismo pregado por João, o precursor. Por isso que encontramos que ninguém é maior do que João Batista, o precursor. Que João pregou para todos se converterem e endireitarem as veredas, e pregou o batismo de conversão, e batizou com água. Eu vos batizo com água,
e já anunciava a chegada do Senhor, o que vem depois de mim é mais forte do que eu, que já existia antes de mim, que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. João o precursor, e o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui nós vemos a profecia e a divindade do Senhor. É maior do que ele, que já existia antes dele. Vivamos a alegria, permaneçamos para sempre no Senhor. Como hoje na primeira leitura do profeta Isaías já começa anunciando a alegria, para todos se alegrarem, que o Senhor está chegando. E respondendo esta primeira leitura do profeta Isaías, no salmo de súplica ao Senhor, vemos a justiça do Senhor na resposta, chamando ao Senhor para ele vir salvar todo o povo. Que o Senhor faz justiça a todos, ele é justo, ele é misericordioso, que todos sejam justos e sejam misericordiosos. E na segunda leitura de uma das cartas católicas, da carta de São Tiago, é para todos permanecer firmes, na fé, na esperança e no amor, e acolher o Senhor que vem. E se alegrar, como está na primeira leitura do profeta Isaías, e permanecer firmes na alegria do Senhor, que é a nossa força, como nós vemos na segunda leitura. E vamos anunciar o Evangelho e pregar no deserto como João o precursor, que João foi a voz que gritava no deserto. E hoje todos nós temos que ser a voz que grita no deserto deste mundo ferido, e que todos nós saibamos endireitar as nossas veredas e vamos se converter e buscar verdadeiramente a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos com fé e alegremo-nos, que a nossa alegria seja uma alegria para sempre, que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe e estejamos rezando uns pelos outros. Feliz domingão, bom e delicioso almoço, e estejamos preparando para o Santo Natal, que esta semana já estaremos na Semana Santa do Santo Natal, nas antífonas do Ó, nas vésperas, e alegremo-nos, que a nossa alegria seja para sempre, e estejamos juntos, formando novas amizades, vivendo a justiça, o amor e a caridade, e rezando uns pelos outros.